1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving, traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, em 1830, Irving foi expulso do presbitério em Londres, tendo sido acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Irving tinha como membro de sua igreja Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, depois de tanto ouvir os discursos de Lacunza e de Irving, teve diversos sonhos, nos quais se diziam que Jesus voltaria em 2 vezes, depois haveria o milênio, e não haveria tribulação para o povo de Deus, como os cristãos atuais diziam. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo, e se julgava conhecedor dos assuntos apocalípticos. Irving então juntou tudo isso e divulgou esses ensinos no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, o qual previu que o retorno de Jesus se daria entre 1843 a 1844. Quando percebeu que Cristo não veio, Miller tratou rapidamente de mudar as suas ideias e as suas datas, e inúmeros seguidores o abandonaram. Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, o maçom John Nelson Darby, estudante de direito, pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados ao redor do mundo quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Cyril Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom, acusado de corrupção e que se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação e, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir dessa nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo. A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação. E se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo, poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de Estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz, e
mostram as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, e que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão. Eu sei que com a apresentação desse vídeo eu acabo chocando muita gente. Como eu disse, 99% da igreja brasileira pensa assim. Mas nós estamos aqui para ensinar. Então fica aí uma reflexão para analisarem se esse arrebatamento antes da grande tribulação, criado, transmitido por esse tipo de pessoa, se ela consegue se fundamentar dentro da palavra. Se der, na última aula eu vou falar um pouquinho sobre essas correntes. Mas fica aí a reflexão, como que ela surgiu, como ela foi transmitida. Quando Scofield lançou essa Bíblia nos Estados Unidos e distribuiu aos milhares, essa Bíblia chegou no Brasil. Parece que era uma das primeiras Bíblias de estudo que chegou no Brasil, fez um sucesso enorme. Eu tenho essa Bíblia, foi uma das primeiras Bíblias que eu comprei de estudo. Acredito que a maioria das pessoas que tem Bíblia de estudo tem a Bíblia Scofield em casa. Então, nós temos que repensar, ver dentro da palavra se realmente ela se substenta, se ela vai ter alguma base bíblica para isso. As outras correntes doutrinárias que existem, ou as mais importantes, os pré-tribulacionistas, que nós falamos, creem que a igreja não passará pela grande tribulação. O mid-tribulacionista é dentro da linha que o pastor Rodrigo está ensinando, porque ele acredita que a igreja passa pelo menos 3 anos e meio na grande tribulação, e ele está mostrando isso com texto bíblico, sem nada externo, somente com interpretação da palavra. E o pós-tribulacionista, crê que a igreja passará por toda a tribulação, também base bíblica. Então, essas correntes, com exceção da primeira, essas outras duas, elas têm uma forte base bíblica. Vai depender de interpretação, como um interpreta, quanto o outro interpreta, por isso tem que estudar, aprofundar nisso. Agora, a primeira é complicada. Gostaria muito, como pessoa, como cristão, gostaria muito que ela fosse verdade. Porque, vindo a tribulação, a gente ir embora e pronto. Mas, e uma outra que tem agora, não é de agora, mas mais antiga, o arrebatamento parcial. Eles creem que apenas uma parte da igreja será arrebatada, ou seja, somente aquela igreja, aquela parte da igreja, aqueles cristãos da igreja que estiverem realmente preocupados com o arrebatamento e que vão ser arrebatados, os outros vão ficar. Aí ele cai na linha da segunda. Se eles não forem arrebatados na primeira, terão oportunidade na segunda. E aí? Então, é complicado. Eu trouxe aqui umas poucas características delas. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Cheguei, tinha deixado ele longe. Essa corrente crê, a tribulacionista, crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Usam a história de Noé e de Ló para defender essa doutrina. Ou seja, tanto Noé, quando o mundo foi destruído, foi preservado, quanto Sodoma, quando foi destruída, Ló foi preservado. Então, eles usam esse argumento.
Eles usam o segundo argumento, que fala que de 1 ao 3, Apocalipse faz menção da igreja 19 vezes. E no capítulo 4 ao 19 não fala nada sobre a igreja, está falando sobre a grande tribulação. Ou seja, eles entendem que nesse período está ocorrendo a grande tribulação, a igreja foi arrebatada. Eles usam esse texto de 3:10 da igreja de Filadélfia nesse sentido. E aí tem a base deles, normalmente crer na iminência vinda de Jesus Cristo, é tanto que essas duas igrejas previram a volta de Jesus Cristo e se deram mal, porque Jesus não voltou. A adventista Ellen White vem depois, também faz a previsão 2 vezes da volta de Cristo. Isso não aconteceu. Nós temos os sinais, mas quando foi perguntado para Jesus, ele falou assim: só o Pai sabe quando ocorrerá isso, mas olhem os sinais, as coisas que irão acontecer. Apocalipse 3:10 para eles é antes da tribulação. A Bíblia deve ser interpretada literalmente. Quando você interpreta a Bíblia literalmente, é complicado. Alguns textos você pode interpretar literalmente, outros não. Principalmente Apocalipse. Apocalipse não dá para você interpretar ele literalmente. A igreja será guardada da hora da provação, com base nesse texto de Apocalipse 3:10, que fala da igreja Tessalonicense, que ela seria guardada, então eles usam esse texto. A igreja é isenta da ira de Deus derramada na tribulação. Então eles vão defender que essa igreja, Deus vai preservar essa igreja e ela vai subir antes da grande tribulação. Já o mid tribulacionista, apesar de ter muitos textos, defende o pensamento de que a igreja passará pela primeira metade da tribulação, ou seja, 3 anos e meio. E aí eles vão sustentar em Mateus 24, 22, que fala a questão dos escolhidos. Apocalipse também vai falar sobre a questão dos escolhidos. Vai falar também Mateus 24, 15, 2 Tessalonicenses 2, 14. E vão por aí afora. Vão defender também, uma posição que o pastor Rodrigo já falou aqui, a questão de que a igreja será arrebatada somente no tocar da 7ª trombeta, ou seja, as 6 trombetas irão tocar e a igreja vai estar aqui na terra, ela só vai ser arrebatada na 7ª trombeta. Então eles creem dessa forma. Essa da corrente parcial, a ênfase dessa corrente é nas pessoas e não no tempo. Aí fica complicado. Quando você concentra a questão da tribulação, do arrebatamento, não em Jesus, nos escolhidos, nos salvos, nos convertidos, e passa na pessoa, não nos sinais, não naquilo que está escrito na palavra, mas se você concentra isso nas pessoas, aí fica complicado, porque aí você colocou um intermediário nessa salvação. Que eles defendem o seguinte: aqueles que estiverem realmente pensando, preocupados com a tribulação, com o arrebatamento, é que serão salvos. E os outros? Aí tira a condição da graça, que foi para todos, e coloca na pessoa humana. Com isso, o que ele está falando? Depende das obras. Aí nós vamos julgar a aparência, porque nós não temos como sondar coração. Aquele que é aquele beatazinho que vem na igreja todo dia e tal, certinho e tal, esse vai ser arrebatado. E o restante? Mas é esse o critério? Não foi esse o critério que Jesus deixou. A Bíblia fala que nenhum de nós somos merecedores da salvação, e que é por meio da graça, por meio do sacrifício de Jesus. Se fosse pelo nosso mérito, ninguém seria salvo, porque Deus condenou todo mundo ao inferno. E só por meio de Jesus Cristo, através do arrependimento, da fé e da conversão, e a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é que você tem a salvação. Só que
nós temos a salvação, mas entramos, quando a gente toma essa decisão por Jesus, nós entramos num processo que é o processo de santificação. E isso vai acontecer até o arrebatamento ou a nossa morte. Por quê? Porque essa carne aqui, ó, ela é falha. Não nos foi dada uma outra natureza. Não nos foi dado um corpo glorificado ainda. Então essa carne aqui, ela está sujeita ao pecado. Nós não podemos viver na prática do pecado, que é diferente. Mas nós estamos sujeitos ao pecado. Quem que no momento de tensão, de pressão, ele não explode, ele não fala um palavrão, ele não fala uma bobagem, às vezes ele briga com a esposa, briga com o marido, faz uma coisa que não deveria fazer, no trânsito, então é um negócio absurdo. Você quer ver ressuscitar Adão na vida do homem? Tem 2 lugares, é no trânsito e no futebol. Antes do futebol, todo mundo, beleza, abraça, brinca e tal, mas a hora que começa o jogo, que a bola rolou, se não tiver cuidado, o Adão ressuscita. No trânsito, a mesma forma. Eu tive uma experiência uns dias para trás aí, uma positiva ou negativa, mas teve uma que eu parei de moto ali na Cristiano Guimarães, perto ali do cruzamento com ali para Mourão Filho, do lado de um ônibus. Já adianta, quem anda de moto não para do lado de ônibus, viu? Parei um sol quente, 2 horas da tarde, sinal fechado, alguém dentro do ônibus só faz assim, ó, para fora. E ela caiu exatamente no meu braço, com a gosma verde assim escorrendo. Eu olhei assim para o ônibus e falei assim, se eu descer dessa moto, acabou. Jesus vai ter que descer da cruz, eu não vou conseguir controlar. E eu fiquei assim, firme, na moto, olhando para frente, para o posto. O sinal não abria, era o sinal mais longo que eu já vi, porque eu olhava para o posto naquele desespero, assim, de encurtando a perna, espremendo a perna no tanque, assim, para não cair na minha calça. E o meu olhar era só para o posto, que eu falei assim, tem um posto ali, eu já vou entrar no posto e já vou na mangueira lavar. Então, assim, é difícil. Tem hora que as pessoas dão na gente umas fechadas no trânsito, que é difícil você controlar. E às vezes a gente peca, a gente erra. Então, essa salvação não é por mérito nosso, é somente por Jesus. E quando eles falam que essa questão parcial, alguns vão ser, outros não, só aqueles que estiverem esperando, ele está colocando nessa condição aí, que o homem tem condições de interferir. A interferência é de Jesus na vida do homem, quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, nós estamos num processo de salvação, de santificação, e isso vai ocorrer até o arrebatamento da igreja, ou a volta, ou nós morrermos, porque a cada dia nós estamos melhorando, a cada experiência negativa, a cada prova que nós somos provados. Se nós tomarmos bomba, nós repetimos a prova. Se nós conseguirmos controlar e passar na prova, nós saímos fortalecidos para as próximas que virão. Mas enquanto nós estivermos nesse processo, nós vamos ser provados. E Deus permite muita coisa acontecer na nossa vida, até mesmo para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para não ficar aquele crente superficial. Então, quando eles colocam essa condição parcial, eles colocam essa condição humana também para a salvação. Advertência para Filadélfia: venha sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, 2 condições que ele coloca para Filadélfia: manter o que a igreja tem de bom, que era a fidelidade, a perseverança na palavra, e preparar-se para a manifestação da sua vinda. Exatamente o que nós temos que fazer, né? Manter a santidade, conhecimento da palavra, firmeza e tudo mais, e estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo à nossa volta, e ao que a Bíblia está falando a respeito desses finais do tempo. A exortação que ele dá é a mesma para todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia na história da igreja.
Filadélfia prefigura a poderosa igreja dos séculos 18, 19 e 20. Ela era dos grandes avivamentos. Então, eles comparam Filadélfia, por essa característica dela, com a igreja que evangelizou o mundo inteiro. A Europa, que mandou missionários para o mundo todo. E, inclusive, nós somos fruto desse avivamento e onde chegou até nós o Evangelho. Representa a igreja que se espalhou pelo mundo quando diversos povos foram evangelizados, como eu disse. Agora, considera-se uma forçação de barra porque a igreja de Filadélfia não apresenta essas características missionárias. Então, eles comparam essa igreja, como nós vimos no início da primeira aula que nós tivemos, que cada igreja dessa vai representar um período da história da igreja, e esse período da história da igreja agora é comparado, Filadélfia é comparado aos grandes avivamentos. Força um pouco a barra, porque a gente não vê essa característica em Filadélfia, como a gente já falou um pouco atrás. Mas, como era uma igreja fiel e preservava a palavra, então eles associam esse momento dessa igreja com o momento da história da igreja. Quando nós formos ver Laodiceia, nós vamos ver que é a igreja dos nossos dias, que tem riqueza, tem tudo, mas tem toda a tecnologia, condições e tudo mais, mas que é uma igreja que está aí, oscilando. Quem são essas igrejas hoje? Nós podemos comparar Filadélfia com as igrejas dos nossos dias. Igreja de boa fundamentação bíblica e sem desvio doutrinários. Essa é uma característica de uma igreja parecida com Filadélfia. Igreja que apresenta forte presença do Espírito Santo. Igreja que apresenta o crescimento com mudança de vida e conversões genuínas, não enchimento, né? Igrejas que rompem barreiras geográficas com intenso vigor missionário. Igrejas que são respeitadas pela comunidade por serem íntegras. Existem? Existem. Muitas? Creio que não. Pelo que nós, principalmente, estou falando de contexto de Brasil, pelo que a gente tem visto, são poucas as igrejas que estão mantendo essa fidelidade, porque existe uma pressão muito grande em cima da liderança. A pressão é: quantos membros a sua igreja tem? É a primeira pergunta que se faz. Se a sua igreja é uma igreja pequena, então a sua igreja não está sendo abençoada. Aí gera uma pressão no líder para fazer essa igreja crescer. Sendo uma igreja pequena, a segunda pergunta, a segunda pergunta que vem é: qual a sua arrecadação? Aí, essa liderança, ela fica pressionada. Ou seja, ela tem que fazer essa igreja crescer e tem que fazer para que ela arrecade mais. E aí, a gente percebe nessas igrejas que elas vão saindo fora da palavra. Porque quando nós vemos lá na igreja primitiva, no início, quem dava crescimento para a igreja era o Espírito Santo. A cada dia a palavra ia sendo pregada e o Espírito Santo iam colocando pessoas. Pedro, no primeiro sermão dele, 3.000, no segundo, 5.000. Mas tudo aqui, obra do Espírito Santo. Ele pregava a palavra e o Espírito Santo trabalhava no coração das pessoas. Hoje, nós temos visto aí muita coisa adicional. É show, é cantor famoso, que cobra cachês altíssimos para vir na igreja, é gente contando piada no púlpito, é entretenimento, é uma coisinha aqui, outra coisinha lá, é a teologia da prosperidade, é as campanhas. Não sou nada contra, tem nada contra a campanha não, mas qual que é o objetivo dessa campanha? É realmente abençoar o povo ou tem uma segunda intenção por trás dela? Então, quando esses recursos que vêm do mundo, que começam a ser utilizados para o crescimento da igreja, a igreja, na realidade, ela não está crescendo, ela está inchando. Porque é o Espírito Santo que dá o crescimento genuíno para as pessoas, para a igreja. Por quê? Há conversão genuína na vida das pessoas. As pessoas entram para a igreja e têm a vida transformada. E esse povão que está muitas vezes dentro da igreja,
eles estão se comportando igual as pessoas que estão lá no mundo. Não tem diferença nenhuma. O que nós temos visto é que, em vez da igreja influenciar o mundo, a igreja está sendo influenciada pelo mundo. Basta olhar pelo Brasil, onde nós batemos no peito e falamos que somos 40 milhões de evangélicos, e o país está atolado na corrupção até o pescoço. O que essa igreja está sinalizando? Não estou generalizando todo mundo, porque tem muita gente séria nesse meio. Mas, se olharmos o contingente de pessoas que se dizem evangélicos, cristãos, e comparar a situação do país, e aí você compara com os grandes avivamentos, lugares que eram terríveis, e que houve um grande avivamento, boates fecharam, bares fecharam, cinemas transformaram em igreja, a cidade prosperou, o índice de mortalidade diminuiu. Então, quando há uma conversão genuína, tudo isso muda. Agora, por que o Brasil, quanto mais cresce a questão dos cristãos, mais o país está na situação que está? É uma coisa que a gente pensar, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa que nós estamos fazendo errado nesse processo. Nós temos que buscar isso do Espírito Santo para que Ele nos ilumine, para que Ele nos direcione, para nós fazermos uma coisa correta. A nossa função é ser luz, sal e luz no mundo. Não é para nós ficarmos satisfeitos com a condição que nós estamos hoje. Milhares de pessoas estão morrendo aí fora. Sim. O primeiro ato de nós como igreja é orar. Orar pela nação. Porque é claro que existe uma potestade que domina sobre o país. E ela causa tudo isso. Então, e a igreja é a única que tem o poder para bater de frente com essa potestade. Agora, se a igreja não orar, ela ganha força. Então, o primeiro passo nosso é orar, interceder pela nação, porque a Bíblia manda fazer isso. Não é nem um pedido, é uma ordem. Nós temos que interceder por aqueles que estão revestidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila. Então, se a igreja não ora, o mal, ele avança. E a única forma de barrar o mal é a oração da igreja. E depois a conscientização de quem ela vai escolher. Lembrando que a pessoa que ela vai escolher vai determinar muita coisa na vida dela nos próximos 4 anos. Então é muito séria a questão da eleição. Quem nós colocarmos lá, ele vai definir o nosso futuro por 4 anos. Nós vimos aí recente as coisas que aconteceram. E aí depois que coloca, é difícil tirar. E o país sofre. O Brasil hoje está praticamente quebrado. Então nós temos que orar muito por essa eleição. Olhar a vida das pessoas que estão se posicionando, estão se predispondo a concorrer na eleição, olhar o passado dele, porque agora o discurso é bonitinho. O discurso agora vem massageando o seu ouvido. Qual que é a coisa, eu tenho acompanhado a política, qual que é a coisa que eles mais falam hoje? Emprego e renda. Por quê? No primeiro momento, eram 13 milhões de pessoas desempregadas. Agora já admite-se 27. Mas, na realidade, já são mais de 60 milhões de pessoas empregadas. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 13 mil empresas fechadas.
13 mil empresas fechadas, olha o contingente de pessoas que foram desempregadas. 87, me parece, multinacionais que foram embora. Então, é orar, orar, orar e, na hora de votar, escolher. Hoje tem vários sites, aplicativos do celular, disponível para as pessoas. Você coloca a foto, o nome do candidato, ele te dá a ficha dele toda. Se alguém quiser, só para me procurar aqui, depois eu passo para vocês. Ele te dá a ficha do candidato, se o cara tem processo, se não tem, como é que está o processo dele. Então, o cara vai lá, faz aquele discurso bonitinho, a televisão e tal, fala aquilo que você quer ouvir, mas, e o passado dele? Quando ele estava no poder, o que ele fez? Então, o primeiro passo nosso é orar, e depois a gente pedir Deus discernimento para fazer essas escolhas. Amém? Nós terminamos aqui Filadélfia.